Josué, capítulo 24, o verso 14. Quem não tem uma Bíblia, pode encostar no outro que tem aí, né? Eu não sei se vocês prepararam, fica colocado aqui a palavra, mas eu não dei a palavra antes. Então tá, irmãos, Josué capítulo 24, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará vó e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, e que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Amém, irmãos? Feche meus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez sobre nossa vida. Nós queremos neste momento, após Te louvar e Te adorar com os cânticos, com as ofertas, Pai, com nossas palmas, com tudo que nós somos e temos, nós Te adoramos. Agora nós queremos ouvir a Tua palavra. E eu peço ao Teu Espírito Santo que leve o nosso pensamento cativo ao Senhor, e que nada venha impedir, Pai, da gente receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós através desta ministração. Eu me coloco em Tuas mãos, Pai, faz de mim um instrumento, Pai, enfim, Pai, pela Tua infinita misericórdia, e fala conosco e edifica a nossa fé para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Jesus. Quem é visitante pela primeira vez? Nós temos alguém que é a primeira vez hoje? Olha só, nós temos ali uma mãe, seu filhinho, uma irmã. Deus abençoe você. Você também é visitante? Não? É? Não? E temos lá o nosso querido Queca. Deus te abençoe, Queca. Amém, meu filho? Meu filho, quase idade de fazer meu pai, mas
filho espiritual. Deus te abençoe pela visita e por mandar um abraço para a dona Benta. Aqui tem mais alguém? Lá temos um irmão. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vocês que estão visitando pela primeira vez, que vocês se sintam à vontade, tá, irmãos? O pastor é bravo, é feio, é tudo, mas ama vocês, tá? Que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um que está nos visitando aqui nessa noite. E aquilo que Deus tem para essa igreja, com certeza, é para você também. Por isso, Deus te trouxe aqui nessa noite. Graças a Deus por isso. Depois você vai dar o seu nome e seu telefone para os diáconos, né? Se já não pegaram, peguem, para depois eu mandar uma mensagem para vocês aí, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje para a família, amém? Aí eu escolhi o texto de Josué, porque ele traz uma grande lição para todas as famílias que temem ao Senhor. Só que antes de eu entrar na palavra em si, que eu quero ministrar, quero fazer uma introdução assim. Você já parou para pensar, e eu quero que você pense agora, como todas as coisas, elas têm ou devem ter equilíbrio? Você já olhou para a natureza, por exemplo? Ontem eu vi a irmã Catarina postando, fez uma postagem no Facebook, eu visualizei lá. Ela estava passeando e ela colocou que estava de frente ao mar, acho que foi isso, comendo um churros com seu esposo, o amado da vida dela. Amém? Então os dois estavam namorando, para ser sincero, né? Daí eu pensei, estava na frente do mar. Agora você já parou para olhar para o mar e ver a perfeição do mar? Como que o mar não excede? Quando excede é porque alguém agrediu ele, né? Mas normalmente o mar ele tem uma certa altura da maré, tem um nível mínimo da maré, tem a hora exata para a maré subir ou descer, as ondas quebram num ritmo, tudo isso já programado por Deus equilibradamente. Você olha para o dia, você olha para a noite, você vê que tem hora para o sol nascer, tem hora para o sol se pôr, né? A lua aparece em determinados momentos do ano. Não é todo dia que nós vemos a lua, mas para nós conseguimos ver ela em determinado momento. Também tem hora e dia para aparecer. É uma coisa bem organizada, é uma coisa bem equilibrada, né? Você viu a maré de um rio? Ela sobe até um certo nível. Quando excede por conta de chuvas, por conta de outras desgraças que acontecem na natureza, mas é porque o homem já feriu a natureza. Mas tudo tem um equilíbrio. Concorda comigo? Nós temos um equilíbrio. O nosso corpo, ele necessita de nutrientes, nós buscamos através da alimentação, mas os excessos, os resíduos são lançados fora, através das necessidades que fazemos, certo? E assim vai, né? Para nós ver o equilíbrio da situação. Agora, irmãos, o que eu queria com tudo isso, falar do equilíbrio? Você já parou para refletir sobre esse tema, equilíbrio em todas as coisas? Você já parou para refletir sobre o equilíbrio na sua vida, por exemplo? Como é que está? A gente entende que tem que ter equilíbrio emocional, tem que ser estável, né? Nessa questão. Tem que ter um equilíbrio moral, nós não podemos exceder, não podemos ir aos extremos, né? De cada coisa. Não adianta eu ser radical demais como cristão, nem radical de menos como cristão. Eu tenho que ter um certo equilíbrio. Eu preciso sim lutar contra o pecado, mas eu não tenho que condenar ninguém por causa do pecado. Eu preciso ser equilibrado, né? Para poder ajudar essas pessoas. Agora preste atenção, meu irmão, você que ama a sua família, você que é pai, você que é filho, dentro do lar de cada um, sabe este equilíbrio? Será que nós temos tido equilíbrio dentro dos nossos lares? Será que verdadeiramente, quando a gente olha para dentro do nosso lar, a nossa casa é aquilo que Deus deseja que ela seja? Eu olho para os meus filhos são do jeito que Deus quer e que eu também gostaria que fosse. Segue-se um padrão normal e natural dentro de
família está equilibrada, o relacionamento, os problemas familiares são de mais ou são de menos? Claro que quanto menos melhor, mas às vezes é necessário ter alguns, né? Para poder melhorar ainda mais as coisas depois. Então, irmãos, vá pensando no equilíbrio de todas as coisas, porque eu creio que vale a pena a gente refletir um pouco sobre ter uma família equilibrada e abençoada, né? Tanta gente nos dias de hoje passando por problemas familiares, tantas pessoas sofrendo, tantas discussões, separações, divórcios, né? Tantos adultérios, tantos filhos rebeldes, tantas pessoas com sofrimento por conta dos membros mais queridos que tem, que é a sua própria família, né? E às vezes não é só porque as pessoas tomam atitudes erradas, são desequilibradas, né? Às vezes é por outros problemas, financeiro, emocional, físico, enfim, tem uma série de coisas que atingem uma família, atingem um lar. Então nós precisamos em Deus começar a pensar e buscar o equilíbrio para dentro do nosso lar, para que o nosso lar realmente seja abençoado. Nós lemos o texto de Josué, logo após o povo ter conquistado a terra, que Josué ele se pronuncia de uma forma poderosa, dizendo para o povo que eles deveriam fazer as suas escolhas, de servir a Deus ou não servir. E ele foi muito franco em falar, e muito firme em falar, dizendo assim: olha, fique sabendo aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Isso aí é o que marca esse texto que nós lemos aí, quando Josué fala para o povo e manda o povo também procurar fazer suas escolhas, e ele diz para o povo: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Tanto é que ele pegou uma pedra e disse: essa pedra ouviu tudo que vocês falaram, e ela vai ser testemunha do que vocês falaram, do que vocês decidirem, né? Foi o que Josué fez. Agora, irmãos, o título da mensagem, que é bem assim sugestivo: proteja seu lar das trevas espirituais, tá? Marca aí, e eu quero falar, baseado nesse texto, alguma coisa que Deus colocou no meu coração sobre família. Hoje, tudo que tenta derrubar uma família procede de natureza maligna, né? O diabo, o nosso adversário, diz a Bíblia, ele anda em derredor buscando uma brecha para tentar tragar a nossa vida. Se nós abrimos um precedente para ele, nós temos uma vida em alguma área desconcertada, automaticamente abrimos uma brecha e o inimigo ele começa a ter legalidade de atuar dentro da nossa casa. Ele atua na vida dos nossos filhos, atua na vida da esposa, atua na vida da família, tudo por conta da legalidade que nós muitas vezes damos a ele. Porque Satanás ele não consegue fazer nada contra um cristão se não for por legalidade do próprio cristão. Tá? Ninguém é atingido por Satanás se estiver com a vida realmente na presença de Deus. Vocês concordam com isso? O maligno não toca a pessoa que está realmente na presença de Deus. Então, irmãos, ele também não vai tocar na sua família se a sua família ela estiver realmente na presença de Deus. Na sua família não vai haver separação, não vai haver divisão, não vai haver catástrofes e desgraças e problemas sérios, se você conseguir se posicionar como Josué, como sacerdote ou como líder daquela casa, para que a família se volte para Deus. Então, irmãos, eu aprendi algumas lições aqui. No versículo 15, Josué fala assim, ó: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, ele está dizendo para o povo: escolham hoje quem vão servir. Ele falou isso. Se aos deuses que os seus antepassados já serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui com essa palavra de Josué? Quando ele fala isso para o povo no versículo 15, e eu acho que é uma coisa muito importante para mim, que sou marido e sou sacerdote dentro de casa, e para você que é marido, principalmente,
mas não excluindo as mulheres, porque tem muita mulher que está na igreja e o marido não está, né? Como também tem filhos que são cristãos e os pais não são, mas você precisa prestar atenção nisso. Como é que você se posiciona diante do mundo espiritual dentro da sua casa? Eu já falei que Satanás ele anda em redor, anda buscando tragar a nossa família e destruir, desestabilizar a estrutura familiar. Agora, irmãos, ele só consegue se eu dou legalidade. Agora entenda, se eu me posicionar de forma correta contra o mundo espiritual, você acha que Satanás vai conseguir atingir? Se eu for um vacilão que não der atenção ao mundo espiritual, provavelmente a minha família, a minha casa pode ser atingida. Agora, se eu me posicionar corretamente como homem de Deus, como mulher de Deus, na presença dele, buscando nele os princípios, os valores, para a minha casa, para a minha família, certamente a minha casa será protegida. Tem uma história na Bíblia que fala de Samar, era um dos valentes de Davi. Esse Samar, ele tinha um campo de lentilha, era o xodó da vida dele, o campo de lentilha dele, que era o alimento e a provisão para ele e para a sua família. Vamos imaginar que o teu campo de lentilha seja a tua casa e o teu lar. E o inimigo sempre vai tentar atacar a tua casa e o teu lar, como tentou atacar o campo de lentilha de Samar. A palavra de Deus diz que Samar empunhou a sua espada ali, meu irmão, e defendeu aquele campo de lentilha de todas as formas que ele podia. E ele derrotou os inimigos que tentavam ir lá roubar dele a sua preciosidade, a sua riqueza, que era o campo de lentilha. Ele defendeu a ponto da sua espada, a mão não abriu mais, de tanto que ele teve que lutar para defender aquilo que Deus tinha dado para ele. A nossa casa pode ser semelhante a esse campo de lentilha, e você como cristão pode ser semelhante a Samar. É tudo uma questão de posicionamento. Se Samar tivesse corrido, ou se furtado de buscar, de lutar, né? De lutar contra o inimigo para defender o que era seu, o que teria acontecido? O seu campo de lentilha teria sido tomado. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. Se nós, irmãos, não nos posicionarmos, empunharmos a espada, que é a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, e colocarmos isso para a nossa família, para os nossos filhos, nós não conseguiremos sustentar a nossa casa de pé. Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós fazemos ou deixamos de fazer, se queremos ou não, né? E quando a gente vacila nisso, o inimigo pode entrar e destruir a casa. E às vezes por causa de um na família, todos são atingidos. Por causa de um que não vive a palavra, por causa de um que negligencia, por causa de um que desobedece, a mulher é atingida, o filho é atingido, a filha é atingida, muitas vezes os netos são atingidos, porque falta alguém tomar posição em sentido ao mundo espiritual dentro do seu lar. Se você fica olhando a banda passar, ela vai levar a tua família junto. Mas se você posicionar, tomar atitude de interceder, de orientar teus filhos, de orientar tua esposa, ou mesmo você que o marido não é convertido, você orienta o teu marido em casa, você que é mulher, né? Sem ultrapassar a autoridade dele. Você pode orientar teus filhos, você pode orientar teus pais. Se você fazer isso, meu irmão, se posicionando corretamente, você vai ter uma família abençoada, uma família próspera, uma família feliz em todas as coisas. Nós temos que começar a entender que a nossa posição diante do mundo espiritual, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Todos podem estar bem empregados, todos podem ter bastante dinheiro, bastante saúde, mas se não houver posicionamento no mundo espiritual, tudo pode ruir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué.
E ele disse: vós escolheis hoje a quem servis. Aos deuses que os vossos antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra estás vivendo hoje. Ele disse para se fazer uma escolha. Ele disse: tome posição de que lado você quer ficar. Você vai ficar em cima do muro? Não está em cima do muro para ficar. Ou você fica com Deus, ou você rejeita tudo que Deus tem e fica do outro lado, do jeito que você quiser ficar. É a tua escolha, foi isso que ele disse para o povo. E eu digo a mesma coisa para você. É necessário, meu irmão, se posicionar, escolher a quem servir, a quem adorar. Né? Nós temos que também escolher contra quem nós queremos guerrear. Porque tem gente com propósito na vida. Né? Deus tem um plano na tua vida, amém, irmãos? Amém. E você às vezes escolhe guerrear contra Deus em vez de escolher guerrear contra o diabo. Então, se você se opõe a Deus para que Ele faça algo na sua vida, por exemplo, você está escolhendo guerrear contra o cara errado. E provavelmente você vai perder. Então você tem que aprender a se posicionar em tudo o que você fizer, e principalmente em relação ao mundo espiritual. Você sabe o que é certo, o que é errado. Agora, irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre gosto de fazer pergunta. O que tem impedido você de assumir uma posição de protetor ou protetora dentro do seu lar? O que eu mais escuto na igreja e no povo de Deus é problema de família. É o que eu mais escuto. Qualquer lugar que eu for tem problema de família. Reclama do pai, reclama do marido, reclama da mãe, reclama do filho. Né? O problema é na família, está sempre no meio da família. Agora é o seguinte, não está na hora não, será? De você se posicionar. E por que você não está se posicionando? Por que o problema continua? Por que tem recaída? Por que a coisa se repete? Por que é um ciclo vicioso de problemas dentro da própria família? A posição é você que tem que tomar. Você está entendendo? Isso é uma posição espiritual, irmãos. Não estou dizendo que você tem que sair obrigando as pessoas, pegando pelo pescoço, não, vamos para a igreja, você tem que se converter, não é isso. Mas é se posicionar para consertar o que está errado, para olhar para dentro de casa e ver o que entra e o que sai de dentro da sua casa. Tá? Porque o que você faz, meu irmão, sabe, é muito importante. Você proibir determinadas coisas dentro de casa como chefe de família. O pai pode fazer isso, uma mãe pode fazer isso, talvez o filho não. Mas o filho pode tomar uma posição e dizer: pai, isso aí não é certo, isso não é de Deus. Né? Ou a filha pode dizer: olha, mãe, isso não é de Deus. Eu preciso, irmãos, tomar uma posição em relação àquilo que pode atingir a minha casa. Hoje muita gente chora, meu irmão, por causa de família, porque não se posiciona, só por isso. Né? Quais são, irmãos, outra pergunta, os motivos que podem impedir toda a família de servir a Deus? Por que só você vem à igreja? E às vezes não vem teu pai e tua mãe, às vezes não vem teus filhos, às vezes não vem tua mulher, e às vezes teu marido também. Existe algum motivo que impede que toda a tua família sirva a Deus? É para você pensar. Talvez, irmãos, o motivo que impede que a sua família sirva a Deus é você mesmo. Sabia? Às vezes você acha que está tão certo que você não cede em situação nenhuma, né? E aí, meu irmão, você é o cara que impede dos teus filhos vir à igreja, da tua mulher vir à igreja, né? Da tua mulher fazer aquilo que ela gosta de fazer para Deus. Às vezes nós somos a pessoa que impede a família toda de servir a Deus. É uma questão de se posicionar, de
Vocês estão entendendo? Isso é bem sério, viu? Então nós temos que pensar o que é o motivo, o que é possível que esteja ali impedindo a minha família de vir a Deus. Ninguém quer ir na igreja, ninguém quer se voltar para Cristo, ninguém está interessado numa vida espiritual, só se pensa em valores, só se pensa em finanças, só se pensa em riqueza, só se pensa em benefício próprio. É uma família que muitas vezes é um pensamento egoísta. O pai não pensa nos filhos, os filhos não querem nem saber dos pais, e assim vai. É a realidade do mundo de hoje. Então nós temos que tomar posição. Pergunto: você tem orado pela sua família? Você tem dedicado um jejum a Deus por alguém da sua família? Isso é posicionamento. Eu tenho que pagar o preço. Mas o meu marido não se converte. Faça um jejum. Fecha a boca. Para a mulher. Fecha a boca. Consagra a Deus e ora. Mas está demorando. Não abra a boca para dizer que está demorando. Não reclama do tempo. Não reclama da situação. Simplesmente paga o preço. Teu filho não se converte? Você acha que você vai converter com palavra? Você nunca vai converter o teu filho ou alguém da sua casa com palavras. Você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Vai para a igreja. Vai mudar de vida. Vai se converter homem. Vai se converter filho. Vai se converter. Não. Você só vai convencer ele, olha só, se você orar, jejuar e der um bom testemunho. Aí o teu filho vai ver em você uma diferença, a tua mulher vai ver em você uma diferença, o teu marido vai ver em você uma diferença, e aí talvez eles queiram servir o mesmo Deus que vocês. Eles façam a mesma escolha que vocês já fizeram. Então a questão é o posicionamento. Irmãos, um crente tem que se posicionar em favor da sua família. Tem crente desligado, ele vem para a igreja e vai buscar só para ele. Quando eu sempre ensino vocês que vocês não devem vir para a igreja buscar nada. A igreja é o lugar de você vir dar algo a Deus. Dar o teu culto, a tua adoração a Deus. Primeiro, quando você adora a Deus, faz para Ele, com certeza Ele faz para você. Esse é o propósito de vir ao culto. Agora, irmãos, tem gente que vem para a igreja e esquece desse princípio e começa a buscar para si próprio só. Para de se preocupar com você, você já está aqui. E começa a se preocupar com o teu familiar que não está. Com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua mãe, com o teu pai. Todos precisam de Jesus. Ou você vai morar no céu sozinho? Então pague o preço de jejuar, mas um jejum de verdade. Um jejum de se abster realmente das coisas, de quebrar a carne, de se retirar, de ficar isolado um dia, um tempo, um período, para orar, para buscar Deus, para interceder pela sua família, pelo seu filho, para exigir de Deus, no bom sentido da palavra, não mandando em Deus, né? Mas exigir de Deus, no sentido espiritual, de que Deus faça algo para salvar aquelas pessoas que você ama. Posicionamento. Deus, irmão, não vai agir se você não se posicionar. Ele não vai agir sozinho. Ele precisa e necessita que você se ponha em posição. Um pai de família que larga a família, não abandona quando eu digo que sai de casa, eu digo que larga, está em casa, mas o filho bebe dentro de casa, a filha faz não sei o que, sai a hora que quer, volta a hora que quer. Tem posição esse pai de família? Tem muito crente assim. Tem muito crente que é pai, que é mãe, que está dentro de casa, permite tudo dentro de casa. Irmão, você está abrindo uma brecha tão grande para a tua família ruir. Sabe? Na minha casa, por exemplo, se meus filhos quisessem escolher outros deuses, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas é um problema deles, tem idade para isso, né? Mas eu quero beber, eu quero. Tu acha que eu ia permitir um filho meu entrar dentro da minha casa e trazer uma garrafa de bebida para dentro da minha casa? Né? Eu não vou permitir o meu pai, não vou permitir o meu filho? Ou você acha que eu vou permitir um amigo meu
Deus, só porque ele vai comer um churrasco na minha casa, ele não é crente, eu sou. Aí ele disse, vou levar uma cervejinha. Você acha que eu vou permitir ele levar uma cervejinha para tomar na minha casa? Não. Nós casamos ali, a minha filha casou lá e o Douglas, me lembro, os irmãos foram, né? Na época, e o Douglas se pôs lá. E a família, outra parte da família dele lá, não é um povo como nós cristãos, que serve a Deus, que está na igreja. Nominalmente são cristãos, mas o que eles faziam? Eles bebiam, eles gostavam da festa, mas lá foi imposto que não, vocês querem vir, venham, mas é desse jeito. Porque se ele já permite no casamento dele que as coisas liberais do mal já estivessem sendo servidas dentro do princípio da família dele, onde é que estaria, será a família agora dele, o casamento dele? O diabo já ia entrar lá. Então, irmãos, a gente tem que se posicionar. O pai de família, ele é o sacerdote da casa. Dentro da tua casa, meu irmão, ninguém faz o que quer. Tem que fazer o que você determina. Não importa quem seja. Tá? Você deixa a pessoa à vontade, mas à vontade para beber uma água, para tomar um banho, para comer, para coisas que são necessárias. Vai deixar a pessoa à vontade para fazer o que quer dentro do seu lar? Levar pornografia, levar vício, levar droga, levar um monte de coisa? Está errado. Você tem que se impor e fazer do seu lar realmente um pedacinho do céu. Quer convidar amigo para almoçar na tua casa? Convida quem você quer, mas não sou crente. Tem problema? Convida. Mas não deixa entrar com bebida, não deixa levar droga, não deixa fumar dentro da sua casa, porque isso não condiz com a tua vida cristã. Pode ser quem for. Se chegar uma pessoa lá em casa, mesmo que for na rua, lá, no terraço lá, e dizer assim, eu vou ali fora fumar um cigarrinho, eu vou dizer para ele, pode botar o teu cigarrinho no bolso e ir lá fora mesmo. Pode descer as escadas e fumar lá do outro lado da rua, mas não aqui. Mas está o ar livre. Também não quero. Porque não é correto. É só uma colocação para você saber a posição que você precisa tomar. Amém? Amém. Outra liçãozinha aqui. Versículo 14, voltando um pouquinho. Josué disse assim, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora, olha o que eu estou falando aqui, os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Sabe o que Moisés disse? Moisés, tanto deve mandar Moisés na minha cabeça. Veja o que Josué fala aqui para o povo. Olha só, irmão, ele está dizendo que o povo tem que se manter firme, ter uma liderança firme diante do pecado. Tem pai de família e tem família que está sendo destruída, acabada, pisada pelo diabo, envergonhada, oprimida, está doente de todos os sentidos, porque dentro daquela casa o crente que está lá não se posiciona para ter uma liderança firme, não se impõe como cristão. Josué está ensinando aqui, para nós mantermos uma liderança firme diante do pecado. Joguem fora os deuses estranhos. Aquilo que não vem de Deus dentro da tua casa não pode entrar, meu irmão. Você tem uma casa, você é um pai de família, joga fora o que não é de Deus. Você é crente, aí você é crente, vem na igreja todo domingo, o teu filho mora com você e o teu filho não é crente. Daí o teu filho escuta aquelas músicas bem profanas, né? Aqueles funk, aqueles sambas lá, sei lá, do Arco da Velha. Não estou dizendo que o ritmo, estou falando as letras não são inspiradas realmente. Escuta assim coisas blasfemas dentro de casa e você está lá vivendo, ouvindo aquilo lá, sendo que você não se opõe a essa atitude de pecado no seu filho, na sua filha, na sua mulher, e seja lá quem for. Porque você tem que estar dentro de casa, como cristão, sendo luz para aquelas pessoas. Então você tem que orientar para que o pecado não entre na sua casa. Você tem que se posicionar em relação ao pecado também. Não é só se
posicionar contra o inimigo, o diabo. É se posicionar contra a atitude de pecado que muitas vezes está dentro da sua casa. Você tem que tomar essa atitude. Entendeu, irmãos? Veja bem. A pessoa tem que tratar na questão do pecado dentro de casa. Não é metendo os pés também. Não é chutando o filho, a mulher, ou vice-versa. Não é ofendendo, né? Mas sendo amoroso, mas firme. Firme. Não concordo. Tem muitas famílias, hoje tem um problema sério na sociedade. Tem muitas famílias que existem filhos homossexuais ou filhas homossexuais. Tudo bem, você não pode impedir a pessoa dela fazer a escolha dela. E você também não precisa de deixar de amar um homossexual ou uma homossexual, ou qualquer espécie que seja. Você não precisa deixar de amar. Mas agora você, como servo de Deus, mesmo que seja um filho, um parente seu, uma pessoa chegada, você tem que deixar bem claro que o teu posicionamento em relação não à pessoa, mas em relação àquilo que ela faz, né? Você não concorda porque se trata de um pecado. É aquela história, eu amo você, meu filho, mas você se drogar, eu não concordo. Aqui dentro eu quero. Eu amo você, filho, filha, sei lá, mas homossexualismo, práticas desse tipo dentro da nossa casa, eu não vou permitir. Ame a pessoa, testemunhe para ela, pregue para ela, ore por ela, jejue por ela para ser liberta. Mas, meu irmão, nada disso vai adiantar se você não se posicionar e ela saber que você é contrário à prática do pecado que ela comete. Ah, mas é gay porque é a escolha dele. Problema dele, tudo bem. Nós não somos obrigados a aceitar os atos homossexuais deles. Nós temos que amar eles, cuidar deles, testemunhar para eles, amparar eles, ajudar eles no que eles precisam. Mas eles não precisam saber da nossa boca aquilo que eles querem. Não, meu pai concorda com o que eu faço. Não, meu pai me ama, ele tem que saber. O meu pai me respeita como ser humano, mas o meu pai não concorda com o pecado que comete. Nós temos que ter essa postura. Ah, mas é difícil, pastor? É? Se fosse fácil, meu irmão. Se fosse fácil, não é fácil. Porque o amor do pai, o amor da mãe, ele é muito grande. Mas assim, ó, é preferível você não concordar com a atitude daquela pessoa. Você deixa teu filho roubar, por exemplo? É a mesma coisa. Quando teu filho, se ele decidir se relacionar de forma homossexual, ou se ele decidir usar droga, ou se ele decidir roubar, só mudou o nome do pecado, mas a culpa, a condenação para ele é a mesma. Então qual é o jeito de sarar isso? Se posicionar como líder, orientando, dizendo que não concorda, impedindo que isso entre dentro da tua casa. Não estou dizendo para abandonar, não estou dizendo para chutar a pessoa para fora de casa. Não, só estou dizendo para você se posicionar contra o pecado, não contra o ser vivo que está cometendo o pecado. Ficou claro isso? Então, irmãos, nós temos que tratar seriamente o problema do pecado dentro de casa, porque é o pecado dentro das nossas casas que está destruindo nossas famílias. E vai por aí, tá? A única coisa que enfraquece o crente, preste bem atenção, é o pecado. A única coisa que fortalece Satanás é o pecado. O crente em pecado, ele é inútil. Agora, o crente em pecado para o diabo torna o diabo autoridade sobre a vida dele. O que eu falei, a legalidade. O diabo faz gato e sapato da pessoa que vive no pecado. Mas cedo ou mais tarde, por conta do pecado, vai se pagar um preço caro.
Então nós temos que começar a olhar, né, para essas coisas, irmãos, não brincar com isso dentro dos nossos lares. E os filhos que aqui ouvem eu nessa noite, tem gente ouvindo aí pela rádio, tem gente ouvindo pelo YouTube, tá? Os filhos têm que aprender a respeitar os pais. Independente se o teu pai é cristão ou não, você tem que honrar teu pai. Mas também não quer dizer que você precisa concordar com talvez a vida de pecado que o teu pai leva. Você tem que amar seu pai, honrar seu pai, cuidar do seu pai até o final da vida, como filho. Nós temos que fazer isso. Certo? Agora, se o meu pai escolheu viver em pecado, eu tenho que dizer para ele: pai, te amo muito, tenho orado por você, mas eu não concordo com o pecado que o senhor pratica. A gente tem que se posicionar. A igreja, você precisa tomar posição diante de Deus. Aí depois não adianta chorar porque a minha família não é, minha casa está um inferno. Aí está mesmo, porque a gente não toma posição. Tá? Então, manter a liderança firme diante do pecado é uma das coisas que Josué nos ensina. Outra coisa que Josué ensina para nós já falamos antes, é o posicionamento em relação ao mundo espiritual. Nós temos que buscar em Deus esse recurso, essa força, né, para conseguir rechaçar de vez por todas, né, o que é mal, o que é do mal, o que é do inimigo que vem contra a nossa vida. Isso se consegue jejuando, orando, consagrando, buscando a palavra de Deus, os princípios de Deus e aplicando na vida da família e dentro da nossa casa. Então é por aí o caminho, né? Irmãos, pensa numa coisa agora, só para você refletir um pouquinho baseado nessa questão do pecado. Pensa em 3 tipos de pecado, 1 ou 2 ou 3, pelo menos 3 pecados que podem existir na sua vida ou na vida de uma pessoa, que a pessoa vem, ela busca o perdão, ela deixa o pecado, mas volta e meia ela volta a reincidir no pecado. Ou seja, pecados que, se não tiver disciplina, se a gente não tiver opinião, como alguns dizem, de ficar firme, ter disciplina, nós vamos voltar a praticar esse pecado. Pensa, só pensa. Se na tua vida existe algum pecado que você já praticou, já parou de praticar e de repente você voltou a praticar. Pensa. Fica uns segundinhos aí quando eu tomo água pensando. Pensa. Teve gente que pensou em várias coisas. Alguém pensou em alguma coisa? Alguém descobriu algum pecado que pode estar na sua vida? Não precisa me contar o pecado, não. Né? Eu pensei em alguns pecados também. Que se eu não tiver disciplina, eu volto a praticá-los. Então, a disciplina que eu vou ter é o posicionamento em relação a esse pecado que pode me derrubar. Vigilância, atenção, aonde vou, o que faço, com quem ando. Isso me impede muito de errar, de pecar contra Deus e de fazer as coisas que desagradam a minha família. O pai de família tem que ser vigilante. O chefe de família, uma mãe tem que ser vigilante. Porque nossos filhos olham para os nossos exemplos. O que o teu filho vê você fazendo hoje, lá na frente, se ele fazer a mesma coisa, você já perdeu a autoridade para chamar a atenção dele. Você vai dizer, mas vai fazer isso, está errado. Não, você fez a mesma coisa. Você vai dar legalidade para ele usar. Ah, mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço, alguns vão dizer. Não pode, irmão. Você deu um mau exemplo. Teu filho comete hoje pecados e erros e faz coisas que não deve, porque copiou do pai ou da mãe ou de alguém próximo a ele. Pai, mãe, pessoal que é cristão, está dentro de uma casa, está ali para dar bom exemplo para os seus filhos. O marido tem que dar bom exemplo para a sua esposa. A sua esposa tem que dar bom exemplo para o seu marido, para que todos caminhem para a bênção de Deus. Agora, outra pergunta.
Eu disse para você pensar em três tipos de pecado. Agora você pensou nos pecados. Agora pensa assim, ó. Você reconhece que alguns desses pecados acontecem na sua vida porque você não é firme em relação ao pecado? Você é capaz de reconhecer? Toma um pecado de exemplo aí, eu menti. Aí eu peço perdão a Deus porque eu menti. Amanhã eu torno a mentir. O que faltou da minha parte? Vigilância, ser firme em relação a isso. Eu não me policiei e eu acabei me deixando levar e acabei mentindo de novo. Ah, mas eu cometi um adultério. Pedi perdão a Deus e fui perdoado. Daqui 2 a 3 dias eu vou lá e cometo. Um tempo eu cometo mesmo coisa de novo. O que faltou? Faltou vigilância. Faltou cuidado. Faltou se posicionar em relação ao pecado. Faltou ter disciplina. Porque se eu tivesse disciplina, eu não teria feito de novo esse pecado. Eu não teria mentido, eu não teria adulterado, eu não teria roubado. Enfim, eu não teria feito o que não era correto. Tudo questão de posicionamento. E por fim, olha o que Josué fala então no versículo 22 e 23. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Aí eles responderam: somos. E Josué disse: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Sabe o que Josué está falando para o povo aqui? Irmão, você como família, como servo de Deus, você tem que quebrar. Josué disse assim: ó, pegue todos os deuses estrangeiros, né, que trouxeram com vocês e jogue fora, destrua, faça qualquer coisa. O crente, para ter uma família bem sucedida dentro de casa, né, seu lar, sua família ser abençoada, ele tem, meu irmão, que muitas vezes se desprender, se desvencilhar das coisas que ele trouxe no passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quando nós vamos e nos posicionamos diante de Deus, a nossa vida velha, a nossa vida antiga acabou, está enterrada, né? Pelo batismo fazemos isso, sepultamos uma velha vida e nascemos para o novo de Deus. É um novo nascimento. Ou seja, eu tenho que largar o passado, eu tenho que largar, mesmo que sejam boas lembranças às vezes, eu preciso me desvencilhar, porque isso muitas vezes atrasa a minha vida com Deus e muitas vezes fere a minha família. Por exemplo, eu estou casado com a minha esposa, mas eu devo ter tido algum relacionamento no passado. Você também não é diferente. E de repente no passado teve momentos bons no relacionamento, né? Teve coisas felizes, alegres, coisas boas que aconteceram. Mas hoje eu tenho que entender, e você tem que entender, que quem está do teu lado, essa mulher, ou esse homem, ou esse filho, sei lá, enfim, entendeu? Não interessa para ela o que você viveu no passado mesmo sendo bom. Interessa para ela é viver o que você vive desde o dia que você está com ela. Então não reviva momentos do teu passado e deixe de transparecer para as pessoas que estão dentro da sua família, do teu marido, da tua esposa, porque vai ser desagradável. Nós temos que aprender a nos desligarmos do passado, a morrer o passado lá, matar essa desgraça lá atrás, porque a água passada não move moinho. Não tem jeito. Passou, passou. Entendeu, irmão? Viver o presente intensamente e preparando o futuro para ser melhor que hoje. Então, irmão, nós temos que decidir quebrar todo o vínculo que tínhamos com a nossa velha natureza. Ah, mas lá no passado eu gostava tanto de dançar. Pega a tua esposa e vai dançar na tua casa.
que você fazer um almoço em família? Dança com a tua esposa, pega ela, não é pecado dançar com a tua esposa. Dança com a tua mãe, dança com a tua irmã, dança com a tua filha. A dança só se torna um pecado quando eu vou para um lugar que não devo ir. E faço aquilo só para matar o desejo da carne ou coisa parecida. Né? Mas um cara, eu gosto de dançar. Daí ele pega, não leva nem a mulher, ele pega e vaza e vai dançar no bailão por aí. Quando que essa família vai dar certo? Nós temos que aprender a romper com o passado de vez. Novo é novo. Renúncia. No passado eu usava droga. Agora, meu irmão, você tem uma família. Para começar, se você usar droga, você já não dá conta mais de sustentar a família. Mas no passado eu bebia. Para de beber, para de fumar, para de se drogar, porque você não vai prosperar. Tem que se desvencilhar, viver o novo de Deus. Ah, mas eu gosto de jogar bola com os amigos, fazer churrasquinho lá 3, 4 vezes por semana. Não dá, vai uma vez só, joga a tua bola. Mas se não der, não reclame. Porque a tua prioridade não é a tua bola, é a tua família. É melhor perder a bola ou perder a mulher? Parece que tem gente que pensa ao contrário, que é melhor perder a família, é melhor perder tudo que tem por causa da bola. Faz as suas escolhas. Então, irmãos, Josué manda aqui, ó, o povo quebra tudo o que você trouxe dos deuses estrangeiros para a sua vida, se desvencilha do passado e vive o novo de Deus. É o que está dizendo. Né? Joguem fora, irmãos. Olha a ordem de Josué. Joguem fora. Será que você tem algo na tua vida que hoje precisa jogar fora? Está te atrapalhando alguma coisa? A felicidade do teu lar não é plena. Estou dizendo que é alguém, mano. De alguém, ou de quase todos nós, não temos uma felicidade plena muitas vezes dentro de casa. No quesito família. Por quê? Porque às vezes alguém que está dentro da nossa casa está vivendo as coisas do passado ainda não nasceu para o novo, ainda não entendeu o novo de Deus. O nosso Deus é tudo novo, irmão. Novo céu, nova terra, nova vida, nova criatura. É tudo novo. Nova aliança. O nosso Deus, ele não vive do passado. Se ele fosse ver do passado, estava tudo morto. E nem ele fazia com o povo antigo, mandava matar tudo que era rebelde. A terra engolia um, mandava matar outra espada, outro queimava vivo, outro tacava, mandava apedrejar. Olha só, nós temos como família viver o novo de Deus. Se você ainda não quebrou algum vínculo com a velha natureza, começa a pensar nisso hoje. Para você poder experimentar uma felicidade a mais na sua casa. Versículo 26 e 27 para mim acabar. Josué disse assim, ó. Escreveu lá assim: Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. E depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor, e disse ele a todo o povo: vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu as nossas palavras que o Senhor nos disse, e será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. O povo fez uma escolha e ele colocou a pedra como testemunha. Se o povo negasse a sua promessa, a pedra como testemunha, né, ia demonstrar que eles eram infiéis. Então, irmãos, olha o que você precisa dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, pregar, ensinar isso para eles, falar para eles, que Josué ensina aqui: manter-se fiel ao Senhor ou ao teu Deus até o fim da sua vida. Você começa a servir a Deus hoje, amanhã você desiste de servir a Deus, é fatal que você vai sofrer consequências. Então, se você quer bênção, é começar e permanecer firme, fiel, servindo a Deus. A gente não pode ser como aqueles que um dia está na igreja, um dia está lá fora. Um dia está na igreja, um dia está lá fora. Senão você nunca vai encontrar paz, você nunca vai encontrar felicidade plena, você nunca vai encontrar as bênçãos de Deus de verdade para a sua casa. A constância nos caminhos de Deus, na fidelidade a Deus, na obediência à palavra de Deus.
tem que existir na nossa vida em todo momento. Quer ser abençoado? Siga e viva os princípios de Deus dentro da sua casa. Quer ser vitorioso? Quer os filhos vivendo uma vida decente no futuro? Quer ver teus netos prosperando, tua descendência sendo visitada por Deus, com as bênçãos dele? Se posicione hoje. Hoje é o dia. Abraão foi chamado por Deus. Deus disse assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a promessa. Farei de ti uma grande nação. Toda família que tu abençoar, eu abençoarei. E toda família que você amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Foi o que Deus deu para ele. E ele saiu pela fé. Ele não viveu isso fisicamente enquanto ele caminhou pela terra. Mas depois a sua geração foi abençoada, foi próspera, cresceu, engrandeceu e criou-se uma grande nação. Hoje temos um povo lá em Israel. Hoje temos nós que fomos também, fazemos parte dessa promessa de Deus, de uma grande nação, de um povo que serviria e adoraria a Deus. Você talvez não viva isso, vendo com os seus olhos a prosperidade dos netos, dos bisnetos, em todas as áreas, mas pela fé, meu irmão, você pode contemplar isso hoje, se você quiser. O que você fazer hoje, a posição que você tomar agora, pode determinar o futuro de várias gerações da tua família. O que você passar para o teu filho de ensino, de orientação hoje, à luz da palavra de Deus, o teu filho provavelmente vai passar para frente dos outros. Os seus netos, depois para os bisnetos, e assim sucessivamente. É assim que o povo de Deus se mantém até hoje na presença de Deus. Porque de pai para filho foi passado, foi ensinado, foi dito, foi pregado, e os princípios de Deus foram entrando no coração, e o povo foi sendo abençoado. Quer ser abençoado? Seja assim, né? Escreva aquilo que está na lei de Deus dentro do teu coração. Moisés escreveu no livro da lei. Pega a lei e escreve no teu coração, para ver se você não vai ser melhor filho, melhor filha, melhor marido, melhor pai, melhor avô, melhor avó, pelo menos. Amém, irmãos? Lições que tiramos aqui. Olha só o que Josué falou para o seu povo, rapidinho. Ele disse: tema ao Senhor num dado momento. Ele disse: sirvam-no com integridade e fidelidade. Depois ele disse assim: joguem fora os deuses. Depois ele disse: escolham hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou essas palavras no texto. Eu pego 5 valores daqui e aplico na minha vida. Ele falou aqui: temam ao Senhor. O temor de Deus é segredo de vitória para nós. Amém. Ele falou: sirvam-no com integridade e fidelidade. Serviço a Deus e ao próximo, irmãos, né? É uma dádiva que Deus dá para nós, poder fazer isso. Ele falou assim: joguem fora os deuses, né? Ele estava falando assim: exerçam liderança, tomem posição. Ele disse também: escolham hoje. Está falando de decisão. Decidam o que vocês querem de Deus para a sua vida ou não. E é o que serve para nós. E ele falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer consagração. Ele disse: eu e a minha casa. Você pode dizer você e a sua casa, né? Ou eu e a minha casa, eu vou consagrar a Deus. São lições que Josué nos dá. Você quer ter uma casa abençoada? Consagre hoje ela a Deus. Você está vivendo algum problema dentro do seu lar? Hoje eu tenho a oportunidade de mudar essa história. Você está vivendo algum sonho que não se realiza, querendo viver um sonho que não se realiza, que é para a tua família, né? Se posicione hoje. Talvez, se tudo correr bem, Deus vai abrir as portas para esse sonho se tornar realidade. Você espera uma bênção para dentro do seu lar? A tua posição hoje, irmão, a tua posição hoje determina a bênção dentro da sua casa. Amém? Deus está aí para te abençoar. Olha o que Provérbios fala, Provérbios 24, para encerrar aqui. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida ela. Então, quer construir um lar saudável, abençoado,
família próspera, frutífera, tenha sabedoria e tenha discernimento. Faça como Josué fez. Tua casa nunca mais será a mesma quando você tomar uma posição dentro da sua casa. Amém? Se coloque de pé. Graças a Deus.